Seja muito bem-vindo, mais um vídeo para a playlist que vocês tanto gostam, jogadores e suas jogadas históricas. Estamos chegando no vídeo no número 5 e eu não poderia deixar o Danny de fora, Danny mais conhecido como Zonic. Para quem não conheceu essa figura, galera, ele ainda está no cenário, ele ainda está ali na ativa. Hoje, atualmente, ele é o coach, muitas vezes o pessoal vê ele simplesmente como o coach do Astralis e não conhece um pouquinho da história dele. O Danny, ele é um cara que hoje ele tem 31 anos e ele apareceu no cenário já, ele é dinamarquês, e ele apareceu no cenário justamente numa época que já tinham sido construídos grandes nomes, que já tinham grandes medalhões, e ele apareceu ali nos grandes times em 2005 no SK Game. Ele já entrou direto, não sei se ele teve uma passagem por algum outro time ou se ele foi um talento que já foi revelado, mas assim, pelo menos no Wiki é a história que conta dele, e quando eu conheci ele, já foi em 2005 atuando pelo SK Game, depois ele jogou pelo NOAH, ele jogou pelo MTW, pelo Mouse Sports, e aí depois ele voltou a ser técnico de alguns grandes times até chegar no Astralis. E aí esse cara é um cara fora de série, é um cara que sempre teve um pensamento positivo, agressivo, e principalmente era uma peça responsável por mudar situações completamente adversas, ele reverteu jogos onde eu não vi ninguém reverter, inclusive jogando contra eles numa WCG, a gente chegou nas quartas de final, se eu não me engano, a gente chegou nas quartas de final contra eles, e assim, o jogo foi muito disputado, foram duas partidas de 16-14 e 16-13 nas quartas de final da WCG, se eu não me engano, foi a WCG de 2007 em Seattle. O nosso time era um timaço, era um time muito bom, a gente já estava atuando ali como MBR, o time era Fênix, BTT, Tom, Gaules e Lance. A gente tinha um time muito bom e a gente acabou caindo por pouco. Eles ficaram em segundo, depois eles acabaram ficando em segundo lugar da competição, mas eles eram um time enjoado, era um time difícil a ser batido. Joguei algumas partidas contra ele e garanto que para você conseguir ganhar dele, do time dele, era algo naquela época muito complicado, muito difícil de fazer. O campeonato em questão, DreamHack, como a gente já falou em alguns outros vídeos, DreamHack era um campeonato, um major da época, DreamHack Summer, um main event, DreamHack Summer 2010, onde você tinha os principais nomes do mundo. Então, o que você imaginar, desde SK, Fnatic, o próprio B-Grip, que na época tinha um time muito bom, o Na'Vi, o Meteor Makers, tinham times muito, muito, muito bons, e assim, eles passaram o trator na fase de grupo, conseguiram se classificar sem perder nenhum mapa na fase de grupo. Depois, nas quartas de final, eles meteram 2-0, na semifinal contra o SK, eles meteram 2-0, e na grande final, eles meteram 2-0 com o H2K, contra o H2K, que tinha um timaço, uma seleção. Como sempre, eu vou deixar o wiki aqui para vocês, eu vou deixar o wiki do Zonic e o wiki do campeonato em questão, e aqui, como a gente falou, a gente só trabalha com clássico, a gente só trabalha com grandes jogadas, grandes jogadores que mudaram a história em grandes campeonatos, em grandes partidas, e essa foi da grande final, mapa número 2, Dust 2, onde o jogo foi relativamente apertado, foram 16-11 na Trem e na Dust 2, essa grande final, mas na Dust 2 o que esse cara fez, o que ele aprontou nesse round, é um round que aí não tem como você não motivar seu time, jogar todo mundo lá pro alto e ganhar o campeonato. Primeiro, antes de tudo, antes de continuar e comentar a jogada, bora pro vídeo, dar uma olhadinha no que o Zonic aprontou. MTW now 2 men down, but the push is going to come in. Nico is watching there, he actually takes out 2. It's now all on Zonic, and he's got so much work on his hands. Gets the first one, gets the second one, gets the third one. 2 versus 1, oh, amazing from Zonic. That's 4 from Zonic, 1 more remaining. And he's going to peek out and he is going to win it! What an absolutely amazing round from Zonic.
MTW on their feet, and you wouldn't believe that one. 1 versus 5, maybe just one of the best rounds Zonic will ever play in his life, and maybe that we'll ever see here in Counter-Strike 1.6. Falar o quê? Falar o quê de uma jogada dessa? Então vamos lá, situação, mais uma vez, o time dele ia fazer uma entrada B2. Ele tinha a informação que tinha um cara no altar. Beleza, ele ignorou, resolveu ignorar o cara ali da caixa. Por quê? Porque ele já viu uma flash entrando ali. O cara que tacou a flash, ele tacou a flash pro escuro, então provavelmente ele não tinha certeza, não fazia ideia de que o jogador já estava ali no bomb, que ele tinha conseguido entrar para a direita. Ele espera o jogador entrar achando que ia dar um backup pro cara do altar e bum, já leva esse cara de lado. Logo na sequência, ele ignora o cara do altar, porque ele sabia que ele tinha uma janela ali da informação até o próprio time. Ele tinha, sei lá, milésimos de segundo, 1 segundo, até o time falar que ele já estava dentro do bombe, e aí ele passa e mata mais um cara ali que estava subindo para o buraco para dar mais uma assistência, já leva esse. Aí sim ele vira para o cara do altar, porque aí ele já teria informação, e o cara do altar não tem chance nenhuma. Depois disso, ele simplesmente para, porque era muito comum, você tinha um AWP, você tinha um bom rifle do outro lado, era muito comum nessa passagem entre a porta ali da Dust 2 para a base CT, era muito normal que o AWP ficasse ali parado, esperando, ou ficasse ali, varava, fazia uma série de coisas, era difícil fazer essa passagem, e ele resolveu dar a cara ali e levar mais um. E aí, que é o grande ponto da questão, ele tinha C4, ele estava num X1, ele estava dentro do bombe, ele não tinha ideia da onde talvez esse quinto cara pudesse vir, ou ele tinha visto ali de relance na base que o cara estava por ali, e aí qualquer jogador naquele momento ia pensar, o cara já levou 4, ele vai jogar safe, ele vai plantar a bomba, ele vai fazer uma jogada mais segura. E aí ele resolve mostrar para o cara que em 15 segundos, se você contar se é 15 ou 16 segundos, ele simplesmente levou os 5, levou o round, levou a partida, levou o campeonato mais do que merecido e mostrou por que ele é uma lenda, por que ele é um cara que merece tanto respeito, tanta admiração e por que ele foi um monstro no Counter-Strike, mesmo não tendo começado lá em 99, 2000, 2001, ele mostrou, ele fez por merecer e ele merecia estar aqui nas primeiras 5 jogadas. Se você curtiu, se você imaginou qualquer coisa, qualquer jogada, essa playlist aqui vai longa, dá para fazer uma playlist sinceramente só de cada um desses jogadores que eu estou apresentando aqui. Eu quero que você comente qual jogada, qual história, o que você gostaria de ver, quem que você tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais. O Danny, o Zonic, ele é um cara que ele tem um coração muito bom, ele é um cara que tem força de vontade, gana, que ele ama o jogo, tanto que ele está aí até hoje, ele ama o jogo mesmo, ele é um cara comprometido com o negócio, ele é um cara sério, é profissional, ele é sangue nos olhos e você pode ter certeza que sempre que você vai enfrentar o time dele agora como coach, que é o Astralis, você tem uma peça ali por trás que tem muita história, tem muita bagagem, tem muita experiência para contar e fez por merecer. Eu quero que você me responda, eu quero que você comente aqui se você teria esse sangue frio de na última ali quando sobrou um x1, você sair do buraco e matar o cara sem mesmo ele ter chance, porque sinceramente, aqui entre nós, eu jamais, se eu tivesse na posição do CT, seria difícil eu pensar que esse cara ia sair por aquela posição e ia tentar agressivar, sabendo que ele estava dentro do bombe com a C4 numa posição muito mais confortável. De toda a jogada, de todo o reflexo, porque ali teve 4 kills que foi habilidade pura, que foi reflexo puro. E teve a última kill, que aí foi a jogada esperta, aí foi o diferencial, aí é lance de Pelé,
de Garrincha, é lance de gente muito grande e é por isso que ele merecia estar aqui. Espero que você tenha gostado, já sabe, pode comentar, falar, pedir a jogada que você quiser, que eu já estou com uma lista para fazer, mas eu vou ter prazer de colocar o maior número de jogadas, histórias de bastidores, histórias sobre os jogadores, falar um pouquinho mais e trazer jogadas que merecem estar nesse acervo, que merecem ser compartilhadas, que merecem ser comentadas e que merecem ter a nossa admiração. O mais gostoso dessa jogada é poder escutar já com uma narração bacana, com áudio bacana, onde você pôde ver a total emoção, a total o sentimento ali de quem viu, de quem participou, de quem assistiu, seja online, seja presencialmente essa jogada, e o próprio narrador no final do vídeo fala que provavelmente foi a jogada da vida do Zonic, que provavelmente foi uma das jogadas mais históricas do Counter-Strike, e o narrador não estava errado. Estamos aqui, jogadas e jogadores históricos, com a jogada do Zonic, que até hoje, para mim, foi uma das maiores jogadas do Counter-Strike, da história do Counter-Strike mundial. Tamo junto, grande abraço, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!